Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Mais uma oportunidade que temos de estudar a palavra. Eu oro para que você esteja conosco aí. A gente teve agora há pouco um bate-papo virtual muito gostoso com o pastor Léo Mariano, que já ministrou em nossa igreja algumas vezes, é pastor na Assembleia de Deus do Caxambi. E foi muito gostoso. Olha que o primeiro amigo que chega é o pastor Cacau Cruz, lá de Fort Myers. Que honra, que bênção. Quem sabe vamos fazer uma live, Cacau, para a gente saber o que está acontecendo aí do outro lado do mundo, tá bom? Vamos combinar isso. Mas está aí Nael, a Suiane, Cristiane e Adriana, nossos amigos de sempre e alguns novos que sempre são acrescentados. Você pode fazer isso também, convidar outras pessoas, outros amigos para estudarmos juntos. Essa é a última parada da noite para muitos, né? Às 10 da noite, de segunda a sexta, a gente está estudando o livro de Atos. Já estamos no capítulo 19, mais 9 capítulos a gente termina, mas tem sido muito bom, tem sido muito gostoso para mim ler a palavra e conversar sobre a palavra nesses 15 minutos que a gente gasta todas as noites. Então, quero agradecer a Deus por sua vida e por você que desde o início está conosco, estudando, você que põe seu reloginho para lembrar aí do horário, você que está em outro fuso horário, o pessoal como a Maria lá em Los Angeles estão 4 horas atrás, para eles são 6 da noite, o Cacau 9 da noite, o pessoal em Texas 7 da noite, e nós aqui, às 10 da noite, então está sendo muito bom. Graças a Deus, temos a internet que nos interliga. Hoje a Eliane também, olha que honra, quanta gente querida nos acompanhando. Então vamos lá, capítulo 19, nós estamos no meio da terceira viagem missionária de Paulo, né? Ele saiu na primeira viagem com Barnabé, e era sempre Barnabé e Saulo. Depois Paulo começa a ganhar protagonismo, e aí na segunda viagem já é Paulo com Silas. Eles até saem juntos, mas aí discutem, Paulo e Barnabé se separam. Barnabé leva João Marcos consigo, que foi o motivo da discussão e da separação, e Paulo toma Silas, um servo de Deus, operante, atuante, e leva com ele. Estão viajando, mas ele vai agregando outros companheiros na sua caravana. Ele pega Timóteo, depois ele pega Áquila e Priscila, né, que eram fabricantes de tendas. Isso cai na prova, hein, gente? Fabricantes de tendas, como a profissão de Paulo. E ele, no capítulo anterior, ele decide voltar até Antioquia, revisitando todas as igrejas que ele abriu e fortalecendo os crentes. É o que ele faz. E é o final da segunda viagem missionária dele, e a terceira começa quando ele chega em Éfeso, também no capítulo anterior. E lá ele encontra Apolo, Apolo aparece aqui, e Priscila e Áquila, Paulo não está nesse momento, Priscila e Áquila levam o Apolo com ele, que era muito instruído na palavra, muito dinâmico, tinha uma mensagem contundente, convencia as pessoas, e eles apresentam o Apolo para as demais igrejas, e começa o capítulo 19 dizendo: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo está em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aquilo que para nós é uma realidade tão vibrante, né? Uma realidade inegável. Para esses irmãos aqui, nem sabiam que existia Espírito Santo, e Paulo ministra para eles. Paulo pergunta: em que fostes batizados? Eles falam: no batismo de João. Abençoado João. A Leila Souza chegando agora também. Abençoado João, que ensinou o batismo. E Paulo, então, sabendo que eles foram batizados no batismo do arrependimento, ministra sobre eles impondo as mãos, e o Espírito Santo desce, e eles falam em línguas e profetizam, e diz o versículo que eram ao todo uns 12 homens. Eu creio que quando Lucas registra que eram os 12 homens, ele estava querendo fazer uma referência, que tudo começou com os 12 de Jesus, não é? 12 é um número muito emblemático na história bíblica. Eram 12 os patriarcas, os descendentes de Jacó,
12 discípulos que Jesus reuniu, fala no final, lá em Apocalipse, que 12 figuras vão aparecer nas últimas cenas, dos julgamentos e em outros momentos. Então, aqui está fazendo uma referência ao número 12. Eram 12 homens esses que Paulo ministrou e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, nós estamos começando a falar sobre o que Paulo fez lá em Éfeso. Esse capítulo se concentra em Éfeso. E, de novo, vem a oposição. Paulo, que já tinha dito, acabou, eu vou ministrar só para os gentios, já que os judeus estão sempre me arranjando encrenca e discutindo comigo. E a Bíblia sempre deixa claro, o motivo pelo qual os judeus, que inicialmente recebiam Paulo e depois o recusavam, era a inveja. Inveja, até hoje, é um incômodo. As pessoas não te rejeitam porque você é mau, não te rejeitam porque você pecou. Te rejeitam porque você não está no nível delas, você está acima, você conquista mais que elas, você agrada mais que elas, você é mais engraçado que elas, por razões diferentes, ou é mais sério que elas. Então, as pessoas invejam e por inveja te recusam. Em vez de dizerem assim, eu vou crescer e ficar no nível dele, vamos trabalhar para nos parecermos, já que o que ele faz, ou o que ela faz, ou o que essa firma faz, ou o que essa igreja faz é interessante, não, preferem, por inveja, recusarem, falarem mal e se afastarem. Então, Paulo está ministrando para esse pessoal lá em Éfeso, e aí diz, durante 3 anos Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Entenda-se que sempre essas ministrações aconteciam no sábado, pelo menos era a regra. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, coração endurecido e não acreditavam, falando mal do caminho, que era como eram chamados os crentes no passado, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, mais uma vez Paulo se afasta. Separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. De novo, o reino ganha. Paulo se afasta desses judeus encrencados, encrenqueiros, encrenquentos. E aí Paulo, que falava normalmente aos sábados e ganhava atenção, mas os judeus começaram a reclamar, Paulo então ganha um novo espaço para ministrar. Deus sempre faz isso, gente. A escola de um homem chamado Tirano, não era sua característica, era seu nome, e ele diariamente ensinava ali. Às vezes uma porta se fecha, como aquela canção antiga que a gente já cantou tantas vezes. Se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali. E a gente tem que aprender a entender isso. Não é, Ana? Não é, Aline? A gente tem que aprender isso. Em vez de reclamarmos de uma porta que se fechou, vamos ver que outras portas Deus está abrindo. Fechou-se a porta do sábado e todos os dias Paulo, então, passou a ministrar na escola de Tirano. E quanto tempo? Durou isso por espaço de 2 anos. Ele estava 3 meses ministrando na sinagoga. Agora, por espaço de 2 anos, ele ministra na escola de Tirano, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então o reino ganhou, a obra cresceu, o reino se expandiu. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diz aqui que as pessoas pegavam os lenços que Paulo tinha e levavam para colocar sobre os enfermos, e as enfermidades sumiam, fugiam, e os demônios também, aqueles que estavam possessos, ficavam libertos. E aí vem um evento muito interessante. Gente, a gente talvez tenha que concentrar nossa atenção um pouquinho aqui. Que são os filhos de Seva. Um sacerdote judeu tem 7 filhos. Esses caras desenvolveram uma profissão, uma atividade profissional. Eles se tornaram exorcistas. Como se pudesse ser um exorcista profissional. Diz o texto, alguns judeus, vendo aqueles milagres que Paulo operava, né, os espíritos malignos se retiravam, então, exorcistas ambulantes. Olha só, Lucas foi muito cirúrgico aqui para achar essa expressão. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só. Nós expulsamos vocês em nome do Jesus que Paulo prega. É um triângulo que não tem harmonia.
Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Gente da linhagem de Levi, gente com chamado para servir no templo, para servir ao reino, para servir ao ministério, decidiram ser exorcistas ambulantes. E aí eles vão lá fazer um exorcismo. 7 filhos de Seva. E olha o que acontece, irmãos. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E quando o espírito maligno pergunta isso, essa pessoa possessa do espírito maligno salta sobre esses 7 irmãos, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Saíram feridos e rasgados. Foram espantados por um espírito maligno que estava habitando numa pessoa. E eles chegaram lá e disseram: eu te conjuro, eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. O que isso ensina para nós, gente? Isso é muito interessante. O diabo não respeita procedência, não respeita sobrenome, não respeita que você é filho do sumo sacerdote, filho do pastor, neto da irmã que lidera a oração, que você é filho de um padre. O demônio não respeita isso. O inferno não tem nenhum respeito por seus títulos. Nós somos exorcistas ambulantes. O diabo não respeita isso. O inferno não respeita suas referências. Eu estou aqui no nome do pastor Jason. Eu estou aqui no nome do pastor Cacau, no nome da Nova Vida, no nome da Assembleia. O inferno não respeita nada disso. Os 7, nem isso ele respeita, porque são um grupo. E nós somos em 7, entenda? 7 é o número abençoado. O que seja, é filho de sacerdote, tem título de exorcista, tem referência, está falando no nome do Paulo, que é um grande pregador e que expulsa demônios. Não importa nada disso. E eles sabem, os demônios sabem, se você tem um relacionamento pessoal com Jesus. Não basta usar o nome de Jesus. O nome de Jesus não é amuleto, gente. O nome de Jesus não é o espanta-praga. Você não adianta pegar o nome de Jesus, comprar uma placa com o nome de Jesus e colocar na sua estante e dizer: nem a Covid-19 vai chegar aqui. Praga alguma chegará à minha tenda. Isso que está inclusive registrado no Salmo 91 é para quem tem relacionamento com Jesus. O livro de Salmos, de número 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse que habita no esconderijo, sabe onde é? Ele está no lugar secreto de Deus, ele tem intimidade, relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. E aí praga nenhuma chega até então, não basta estar recitando textos e colocando o nome de Jesus na parede ou pendurá-lo no peito. Você tem que ter um relacionamento. Senão, quando você disser para o demônio, para a enfermidade, para a aflição, que seja, eu te expulso em nome de Jesus, e vão dizer: que Jesus é esse? Você não tem relacionamento nenhum com ele, você não tem autonomia para usar esse nome. Então, é como eu chegar no lugar e dizer: eu quero uma vaga nesse avião porque eu estou falando em nome da Petrobras. Cadê seu documento? Que referência você tem com a Petrobras? Ou seja lá, qualquer outra organização ou qualquer outro nome que eu cite. Se eu não tiver um relacionamento, não cola. Então, não basta dizer isso. E esse evento assustou todo mundo. Esse fato de que eles fugiram nus e feridos pelo demônio que pulou em cima deles, usando o homem possesso, isso chegou ao conhecimento de todos, e assim, tanto judeus como gregos que habitavam em Éfeso ficaram maravilhados. E o que aconteceu? O nome do Senhor foi engrandecido. Rosângela aí conosco, que bom que você está com a gente aí, Rosângela. Parabéns mais uma vez. E a igreja cresceu, a obra se expandiu, e aí Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto, 2 de seus companheiros, né? Ele começa a enviar para atender em outras regiões, e acontece um evento que é a última sessão do capítulo. Um tal de Demétrio, um cara que era comerciante e que vivia na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Diana, e eles ganhavam muito dinheiro com os nichos de Diana, que eram de prata, e vendiam essas coisas. Então, isso dava muito lucro aos artífices. E o que aconteceu? Por causa dessas coisas que estavam acontecendo, Paulo chega lá também, e Paulo traz prejuízo, porque aqui, vamos ler juntos para a gente ir relembrando.
convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses que são feitos por mãos humanas. E aí não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então esse homem, porque está perdendo dinheiro, porque Paulo trouxe um avivamento para aquela cidade, a cidade inteira foi impactada pela ministração de Paulo, os milagres que aconteceram, o fato do pessoal que tinha livros de artes mágicas traziam e queimavam em praça pública, isso deu um montante imenso, 50 mil denários, era muito dinheiro. Então, esses homens se apavoraram, porque as coisas que eles estavam vendendo não iam vender mais, então colocaram como se a deusa da cidade, a Diana, acho que era também chamada de Artemis, essa deusa estava em risco, porque chegaram ali aqueles que tumultuavam o mundo. E o que aconteceu? Eles queriam machucar, prejudicar a Paulo e os seus amigos, e pegaram dois. Pegaram Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, né, e eram macedônios, e queriam prejudicar, e também queriam chegar até Paulo. Mas houve um tumulto gigantesco, uma gritaria que durou por horas, até que um homem veio e ele acalmou o pessoal, dizendo: nós corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Ele diz que Paulo, esse homem acabou sendo útil à causa, que ele diz que eles estão pregando uma outra coisa, não estão pregando contra nós. E com isso ele conseguiu acalmar aquela multidão e falou: e se Demétrio e os artífices têm alguma coisa, que vão ao procônsul, que busquem as audiências e resolvam essa causa. E com isso as coisas se acalmaram. Mas que lição fica para nós aqui? Que nós podemos ser também gente usada por Deus para tumultuar cidades no bom sentido. Aquela canção, hoje eu estou lembrando muitas canções, mas aquela canção, creio que do Regis Danese, que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Deus quer nos usar para primeiro balançar as estruturas da nossa casa, depois da nossa rua e depois da nossa cidade, e assim a nossa nação. Então, entenda o seu papel. Jesus falou que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele não veio apenas para fazer, ele veio para desfazer coisas também. E nós fomos igualmente chamados. Então, assuma esse seu papel. Você foi chamado de alguma maneira para desequilibrar o reino das trevas. Então, onde você estiver, seja um agente de Deus, como foi Paulo, que alterou toda a rotina de Éfeso e mexeu até com a adoração que eles tinham à deusa, que eles achavam que a estátua dela tinha caído de Júpiter. Ele alterou tudo isso e foi maravilhoso o que Deus fez lá. Então, que sejamos como Paulo e seus amigos, que sejamos gente que Deus usa para interferir na vida de pessoas, de cidades e de um país inteiro, a começar pela nossa nação. Eu quero terminar agradecendo a vocês, e a irmã Tatiane está dizendo: é aniversário da minha mãe, peço que o Senhor ore por ela. Sônia Maria. Vamos orar então? Vamos fazer diferente dessa noite? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo juntos, pela tua palavra que é a verdade, que nos edifica. E oro por essa tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dela, tanto a vida da Tatiane como da sua mãe, e abençoamos a Rosângela, que aniversariou também. Senhor, declaramos teu favor sobre cada um desses queridos que nos assistem de perto ou de longe, e que o teu favor continue conosco. Estamos terminando um mês, Senhor, que o novo mês que começa amanhã seja um mês maravilhoso, superior a todos os outros que nós já vivemos. Eu declaro isso em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Até amanhã.